a área da política, comunicação, marketing, para poder falar sobre o tema e, de preferência, com conhecimento de causa. Pegaram o antigo aliado do Lula, João Santana, que foi marqueteiro do PT. Jogo político. A crise de 2025 é mais difícil do que a de 2005. Aquela lá, a crise do mensalão. Tempos são outros. Entrevista interessante. E é o João Santana que dá. Lula tem de 6 a 8 meses. Se não, acabou. Aí começa, né? Dá tempo para Lula reverter a crise de popularidade atual, como fez com o senhor, após o escândalo do mensalão estourar? Não acho que a situação dele seja terminal, mas vejo como bem profundas as diferenças entre os tempos, o que torna a missão de reverter a crise de popularidade muito mais difícil. Hoje temos a politização caótica e superficial das redes sociais, ou seja, hoje o povo tem voz. O crescimento dos evangélicos. Isso é um problema? Isso é um problema? Eu não tô entendendo. É um problema para o PT? Foi mal aí, né? Crescimento é um problema para o PT. Cara, eu não consigo entender porque o crescimento de uma religião em específico, de um grupo religioso específico, é um problema para o PT. Eu realmente queria entender. Qual é o problema do Lula com as pessoas de vertentes evangélicas? Alguém poderia me explicar? Tudo bem, né? Política judicializada. Eu acho que o ponto que ele deve estar tentando comentar é como hoje o judiciário executivo é uma coisa só e as decisões do judiciário caem na conta do Lula por óbvio. O central como fiel da balança, a conjuntura mundial delicada, nada disso existia em 2005. Quanto a indicar, né, o crescimento dos evangélicos é um problema para Lula e para o PT. Eu realmente queria que o pessoal fosse mais a fundo explicar por que é um problema. No PT, muitos defendem que o governo faça uma guinada à esquerda, enquanto, entre analistas e na base aliada, há uma cobrança por maiores sinalizações para uma agenda de centro, com o melhor caminho para já competitivo em 2026. A João Santana comenta que não tem a menor dúvida que a esquerda, tanto para vencer no ano que vem, quanto para resgatar a biografia do Lula. Fiz a campanha do Haddad, em 2012, para a Prefeitura de São Paulo. Acho que ele é uma figura extremamente cordata, mas houve uma acomodação muito grande dele com o setor financeiro e os defensores de políticas fiscalistas. O que é o Brasil de hoje? De um lado, uma esquerda moderada clientelista, de outro, uma direita selvagem, democrática. Balela, conversa mole. O que ele tá falando aqui no final do dia é o seguinte, ó, irmão, hoje a esquerda não tem agenda propositiva. Essa tal guinada à esquerda é porque, o que é uma guinada à direita? Pro lado da guinada à direita, o Lula teria que dar e colocar na mesa uma série de propostas que vão desde segurança pública, educação, cultura, né, infraestrutura, que tem a ver com a direita. Quando você olha para a esquerda, você não pode nem falar de segurança pública. Então já é um tema que é tabu, não pode tratar. Então, dentro do espectro da esquerda, o Lula tem que dar uma guinada para pegar pelo menos que seja alguma coisa e colocar na mesa. Porque ruim ou bom, o Lula está apresentando alguma coisa. Se você olhar aí nos últimos 2 anos, o que é que o Lula apresentou? O Bolsa Família segue o mesmo. Vai ser pior, né? O que mais? Obra? Não teve. Mágico Equatorial? Não teve. Ainda assim, se tivesse obra, tá fazendo obra normal do governo. Não assim, um PAC da vida. Não uma transposição de São Francisco, tá? Nada. Aí você olha pra educação. Pé de meia, arruma assim, pô, teve pé de meia, tá? Aí, pronto, coisa nova. Tá falando da poucas coisas novas que o Lula fez. Aí, o que mais? Então, quando, pelo menos dá uma guinada à esquerda, você tem uma coisa pra apresentar, pra uma porcaria. O povo pode jogar no buraco, mas você plantando algum material pros seus militantes falar, ó, o Lula está propondo isso, o Lula está propondo aquilo outro, o Lula quer fazer uma reforma, que ele quer dar uma guinada aqui. Então você tá colocando algum discurso propositivo pras pessoas, porque, gente, se já tá ruim, tem que pelo menos apresentar alguma coisa. Pra melhor ou pior, tem que apresentar alguma coisa. Porque não apresentar nada é a certeza que tudo vai continuar a mesma porcaria que já está. Então o Lula tem essa obrigação. Cara, tem que apresentar algum tipo de solução, irmão. Não dá, o tempo tá passando. O equilíbrio não é a busca por um centro amorfo. Se for por aí, não tem condições de vencer em 26. Isso não é papo de esquerda defasada, não. Em alguns momentos, assim, é necessário partir para alguns enfrentamentos. E já está ficando tarde para fazê-los. Aí, pra tentar entender mais sobre essa questão, e até responder ali do Haddad também, né? Haddad, se acomodou com o setor financeiro, porque todas as propostas do Ministério da Fazenda é só pra agradar banqueiro. A que tipo de enfrentamento você está se referindo? O que seria essa guinada à esquerda? Ele diz, ó, um exemplo, a amnésia do governo com relação à escala 6x1. Devia estar na linha de frente das iniciativas do Planalto. E aqui não envolve se vai dar certo, se vai dar errado, se vai piorar, irmão. Só coloca pra andar. Finge, Lula. Finge que você está preocupado com o trabalhador. Mas se você teme reações de corporações, não vai fazer. Por quê? Porque é um clientelista acomodado com o mercado financeiro. Lula não quer desagradar André Esteves. Lula não quer desagradar a família Setúbal. Não quer desagradar a família Moreira Salles. Não quer desagradar Rubens Ometo. Esse é o Lula. Aí voltamos ao Haddad. Falta o elemento de agilidade, de força carismática e coragem de tomar certas atitudes. Taxação de dividendos e de grandes fortunas são outras ideias, mas não vai fazer. Porque é vassalo dos bancos. Não tô falando que são medidas boas ou ruins, mas não tem o que apresentar. A direita o Lula não pode guinar, só pode guinar pra esquerda e pra esquerda ele não vai. No caso de lideranças já testadas, como o Lula, as crises se aprofundam quando reforçam a sensação de déjà vu, junto com cargas de monotonia e de sentimento de beco sem saída. Este é o terrível labirinto das insatisfações coletivas. Quando se entra nele, um governo deixa de viver apenas uma crise e passa a viver uma tragédia de imagem. Acho que se ele não melhorar a avaliação entre 6 e 8 meses, pode sim desistir de concorrer. Deu um prazo. Finalmente alguém deu um prazo. Tem 6, 8 meses aí, irmão, depois pode jogar a toalha. Pode jogar a toalha. Porque chegando em 2026, não vai mudar. Se até 2026 o governo não melhorar, não vai melhorar mais. Não vai de jeito nenhum. Não tem pra onde correr. Então resolver o problema da inflação e da comunicação não será suficiente para Lula recuperar os índices de popularidade? Falar só de economia e comunicação é uma rota de fuga perigosa e equivocada. As crises de imagem são profundas quando atacam simultaneamente os sentimentos de confiança, esperança, admiração e expectativas. Pega principalmente, ó, esperança e expectativa. Esses são 2 pontos aí que eu acho que a direita ela deveria explorar mais em seus discursos. E para fazer isso, a direita precisa de um projeto para apresentar. Porque muita gente já sabe que o Lula é ruim. Mas ela ainda olha, muitas vezes, pra Bolsonaro e acha que o Lula é ruim, mas Bolsonaro é pior. Então você tem que levar algum tipo de esperança. Você tem que conquistar a confiança dessa pessoa, admirar. Não é admiração, nem sei, mas pelo menos esperança pra gerar algum tipo de expectativa. Falar, cara, ó, a gente vai entrar pra fazer isso. O Lula tá fazendo aqui, a gente vai entrar pra fazer isso. Vai entrar pra fazer isso. Tem que vir aí com
com a ideia, mas coesa. Não adianta você tentar falar, esse cara que ele tá meio convicto e que acha que ele é meio ruim, ou você apresenta uma coisa mais coesa, ou ele não vai mudar de ideia. Ainda é cedo para saber se isso é o que está ocorrendo com Lula, mas há indícios apontados nessa direção. Algumas pesquisas qualitativas, já na campanha de 22, mostravam um certo cansaço dos próprios eleitores do Lula com ele. Desconforto com o tom da voz, postura corporal, pode estar vendo a fadiga de material. Em 2005, a crise foi moral, e naquela época, falávamos muito do efeito Teflon no Lula, que nada pegava nele, que era protegido. Pode ser também que isso esteja diminuindo. Agora, tudo cola no Lula. Falando em equipe, o senhor acha que o entorno atual do Lula fala para ele verdadeiramente o que eles pensam, né, dos assuntos do dia a dia, ou só tem bajuladores ao redor? Sobre a equipe ministerial atual, não tenho muito o que dizer, só sei o que eu leio nos jornais. Mas, no meu tempo, irmão, e nos momentos mais agudos, tinha o Palocci, o Dulce, o Guxiquem, Gilberto Carvalho, o próprio Disseu. Agora só tem bajulador e a Janja. E Lula, por acaso, é um líder que sabe ouvir as verdades? Depende do momento, né? Sempre digo que um dos grandes desafios de qualquer marqueteiro é de não se apaixonar pelo cliente. E vale o mesmo para o entorno. A proximidade sempre tira o poder crítico. Em algumas situações, Lula é mais difícil, acaba agindo como uma figura mercurial, como Deus, né, o demiurgo. Mas, como qualquer ser humano, quando passa por dificuldades, ele fica mais propenso a ouvir, mesmo quando o que escuta não agrada. É a situação de agora. Muitos petistas afirmam que Lula passou a ser mais teimoso e a pensar menos no que falava por toda a mágoa gerada pelos 500 dias de prisão. O que tu acha disso? A Lava Jato pode sim gerar um choque pós-traumático no Lula, né, que levou ele a ficar rancoroso. Agora, isso também poderia ter se manifestado de outra forma, em um governo mais audacioso e ousado. Desde o início do mandato, Lula preferiu um jogo de transferir culpas. Escolheu os juros e Roberto Campos como alvos. Também ficou perturbado, demais com 8 de janeiro, fazendo a brincadeira aqui. O 8 de janeiro tinha que ter durado no máximo até 8 de março. Acabou durando até 8 de dezembro nos discursos, né, até agora, na verdade. Ficou monotemático falar disso e de Bolsonaro o tempo todo. Eu entendo que Bolsonaro é muitas vezes o cabo eleitoral do Lula, mas não precisa falar dele nessa intensidade. Houve uma overdose desse argumento. O país é muito maior do que isso. A ansiedade das pessoas está bem acima dessa polarização. Ninguém aguenta mais ver Lula colocando a culpa em Bolsonaro. Já tá em 2025. Aí até da Janja ele comenta, mas antes, né? Houve um momento de crise no mensalão, que Lula se recolheu e falou menos. Tem de tantas declarações que repercutem mal. Não era o caso do Lula dosar, né? Aparecer menos. Aí ele fala, rapaz, achar que colocá-lo pra falar mais é uma bala de prata que pode ter feito o contrário. E aqui me deixou, né, meio preocupado. Vá, que a turma vai pra cima do Sidônio, né? Sidônio fazendo um lindo trabalho. Deixando aí, botando Lula pra falar frequentemente. Estão indo pra cima do Sidônio. Rezem pelo Sidônio. Aí depois perguntou, e a Janja, hein? Atrapalha? Atrapalha o Lula, como pregam alguns aliados? Aí o Gil Santana é curto e grosso. Irmão, se ela não atrapalha, ela também não ajuda. Se não atrapalhar, também não ajuda. Eu vou entender, dou minha palavra abaixo, né? Só faz atrapalhar. E aí, pra terminar, fala o seguinte, né? A direita vai explorar a segurança pública nos discursos. Por que a esquerda negligencia tanto o tema? O governo só pensa em economia e acaba não dando uma resposta política ou apenas simbólica nessa área. Bolsonaro fez algumas fanfarronices na segurança, mas nem isso o PT tentou. Isso sempre foi uma opção. Lula e Dilma nunca admitiram a atuação do governo federal nesse setor, sempre usaram o escudo de que era a responsabilidade dos estados. Havia uma espécie de consciência de que o problema da violência nunca seria resolvido e que era melhor desviar o assunto para outras carências da população. É curioso, né? Não vai resolver mesmo, então deixa pra lá. Não vai resolver, deixa pra lá.